Bem-vindo ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. Manuela Elias Nogueira, sou arquiteta. Sou formada há 3 anos pela Unicesumar. Meu nome é Jaque Elias, eu sou design de interiores. A vida toda, pouco tempo eu trabalhei fora da minha área. Eu sempre trabalhei, eu cheguei a Maringá para trabalhar nessa área também. Eu fui contratada de uma empresa grande, por isso que eu vim morar aqui. Né? E essa empresa, eu trabalhei alguns anos e depois fui para uma outra empresa que era concorrente e fiquei por lá algum tempo, mas a área que eu trabalhava era a área de interiores, arquiteturas, enfim, só que voltado para uma área institucional. E depois eu voltei para a faculdade, fui fazer uma outra coisa para renovar e voltar para o residencial e comercial de uma forma diferente, porque aí eu queria fazer meu voo, eu queria fazer o meu escritório e já pensando assim, na Manu, né? E na minha liberdade de fazer realmente o que eu sempre quis, de criar da forma que eu tivesse liberdade para ter essa criação. E aí surgiu essa ideia e montamos o escritório, que já tem muitos anos, e veio a Manu, que é uma profissional maravilhosa e criada dentro do escritório com know-how perfeito, ótimo, que hoje tem uma rapidez de resposta e de solução, que é muito importante também. E hoje está lá, nós somos uma dupla e temos várias outras pessoas que trabalham com a gente também, né? E A gente fica até sem graça agora, elogios. Mas você sabe disso, né? Você sabe que é. Eu declaração aqui. Eu sempre falo isso pra você. Sempre falo. Aprendi com você. Que ficou melhor que encomenda. Para começar um projeto, você tem que entrar um pouco na vida do seu cliente. Você tem que entrar até um pouco na sua intimidade, conhecer o que ele precisa, o que ele quer, o que ele sonha, o que ele realiza, para que a gente chegue o mais perto possível do seu sonho. É isso que a gente precisa fazer com o cliente. Até porque a arquitetura é um sonho, né? Tem clientes que a gente atende que guardou uma certa quantia, anos e anos para chegar naquele sonho. Então o sonho dele está na tua mão. Então a gente sempre entra na casa do cliente, conversa, vê os gostos, vê tudo que o cliente gostaria, acaba fazendo perguntas mais íntimas para realmente ser bem assertivo e a gente conseguir realizar um sonho, né? Por um período grande, a gente passa a ser membro da família. Exatamente. Tem cliente que o encontro é diário, as conversas são diárias. A gente acaba até sendo psicólogo de cliente, porque a gente vai ganhando tanta intimidade que daqui a pouco a gente já está falando de coisas pessoais. Então, é importante que esse processo, porque uma obra, uma reforma, qualquer coisa que seja, é estressante, não tem jeito, por mais organizado que seja todo o processo, né? Então, a gente tenta trazer um pouco mais de leveza, né, durante esse processo, criar uma amizade, um relacionamento com o cliente, para ele não se sentir tão só sai, né? E ele ter também um pouco de um acolhimento, de soluções de problemas também, né? A gente procura deixar bem à vontade, lógico que sempre dirigindo, guiando, né? Mas a gente tem que deixar o cliente se sentir à vontade com o profissional. Ele precisa dessa liberdade de transmitir o que ele precisa, o que ele necessita, o que ele quer.
Eu acho que o feeling a gente vai pegando, assim, a cada projeto a gente tem um feeling novo, assim, um start de sentir mesmo o cliente, de troca de energia. E a gente também faz um joguinho de bastante imagens. Você gosta disso? Você gosta desse? O que te chama atenção nessa imagem? Então a gente coleta várias informações. É porque nesse começo, né, todo tem o briefing, né? Então ali a gente já começa a introduzir algumas perguntas, uma parte uma conversa mais formal, né? Em seguida a gente vai na casa e aí começa a entrar um pouco mais na intimidade ali do cliente, quando vai medir em loco. Então a gente procura fazer uma conversa gostosa, né? Então num briefing é um coffee break, é uma coisa mais gostosa. É um bate-papo meio que sem compromisso, mas dali vai sair muita coisa. E dali a gente vai percebendo muita coisa. Desse vai e volta, desse bate-papo, a gente colhe bastante informação. E isso que é bacana, a gente precisa sentir o que realmente ele pensa, o que ele quer de tudo isso que está nascendo. Né? Esse conjunto da arquitetura e o interior, que é o projeto do design de interiores, isso é um casamento que ele tem que se conversar, tem que se combinar. E isso é uma coisa que deu muito certo no nosso escritório, porque a gente só não pensa só na arquitetura, a gente tem o design também como profissional, né? Nós somos arquitetos e design no escritório. Então, a gente tem esse conjunto. Então, um tem que estar alinhado com o outro, né? Existe uma diferença, sim, da arquitetura e do design. Então, é um conjunto de coisas todas que aí acaba nascendo essas obras lindas que a gente vê por aí. Né? Em relação aos prazos de validade, de moda, de tendências, né? Então aí a gente tem... É bem complicado, é um assunto delicado, mas assim, a gente sempre busca usar coisas mais atemporais, né? Já fizemos projetos muito modernos que usa realmente a tendência daquele ano, as tendências de cores da Pantone daquele ano. Uma coisa ou outra, daqui 10 anos, com certeza não vai mais estar ali tão presente no mercado, né? Mas o restante, por exemplo, um piso de uma casa toda, a gente procura ser mais neutro, um cinza, mais sóbrios, um bege, né? Mais sóbrio. Eu acho que essa coisa do atemporal é como se fosse roupas. Eu tenho um pretinho básico hoje, né? Daqui 10 anos eu ainda vou ter aquele pretinho básico, porque eu sei que é muito difícil. Nossa, gente, para sair do mercado um pretinho básico, né? Mas, e na casa é a mesma coisa. Tem muita gente que vai usar um ladrilho hidráulico com muitas cores, muita estampa, que de repente daqui uns anos não vai estar, mas ali estava, né? Naquele momento estava muito em alta. Então é um jogo de vamos usar um pouquinho mais nesse ambiente? Vamos deixar ele funcional e ousado? São cuidados que você tem, que você põe um detalhe mais ousado, mas que você não vai causar um enjoo. A pessoa não vai ficar enjoada de estar olhando aquilo. Então você coloca um toquezinho, alguma coisa, mas nada abusivo, tá? Dentro desse contexto de obra. Que daqui 5 anos a pessoa tenha que desmanchar a casa inteira porque não aguenta mais, ou essa tendência aqui já caiu por terra, já saturou, né? Bom, para o projeto sair, para a execução sair como projeto, sinceramente vai muito do cliente em confiar que aquilo vai ficar bom, dele gostar, que vai dar certo, né? Tem muito cliente que já fecha o projeto com a execução, tem clientes que só fecham o projeto e vai ligando, pedindo dica, e agora, onde eu vou, o que eu faço? E a gente vai direcionando, né? Mas muitas vezes sai como planejado, né? Até porque a gente não, como eu falei, tem peças que são mais exclusivas, tem peças que você tem um leque, um piso bege. Então a pessoa vem aqui na Reveste, um piso bege, ele vai ter N
entendeu? Combinações, N combinações, tons. cores, tons. E o cliente, como a gente entrega as imagens do projeto, ele tem um realismo ali, né? Então ele sabe o que vai ficar bom e o que, para ele não fazer uma coxa de retalhos também, né? Esse recurso é muito bacana, desse realismo que você está dizendo, é o 3D bem real, que a pessoa sabe, não vai ter surpresa alguma de estar vendo aquela imagem. A gente até brinca muito a hora que a gente vai postar alguma coisa, a gente põe o real e o projeto do 3D. É muito certo, é igual, então a pessoa não tem essa surpresa. Isso que é bacana, de você chegar a mostrar exatamente como vai ficar, né? Essa alteração que pode ocorrer no decorrer da obra, é bom que se faça novamente uma imagem para que ela veja se é isso mesmo que ela espera, né? É isso que ela gostaria, porque você imaginar e não ver, às vezes, é complicado. E também mudar isso no meio de um contexto também, pode ser que não combine com o restante do que foi feito anteriormente. Então, isso é importante. Porque pode ser que sem um acompanhamento, a pessoa só com o projeto na mão, ela venha numa loja e ela fala, eu amei essa peça. Só que a peça é linda, mas não tem nada a ver com o resto. Então, com o contexto. Então, é sempre bom, mesmo a pessoa não fechando a execução, o profissional está disposto ali para dar uma ajuda para ela. Né? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma execução, não tem como lidar com isso. Então, o profissional tem que estar ali, mesmo dando um auxílio. Essa peça vai ficar bacana, procura uma cor mais sóbria, ou aí ficaria bom um azul, um verde, enfim. Hoje, você contratar um profissional da área, eu acho que melhorou muito essa questão desse pensamento, tá? Você consegue fazer, com uma direção, você consegue fazer com que a sua obra não tenha erro, fique menos onerosa, você consiga economizar. Você está pagando um profissional para te orientar. Você consegue um planejamento. Um planejamento. Isso é muito importante, muito mesmo, nesse contexto todo de contratação. E hoje a cabeça das pessoas mudou bastante em relação a isso, tá? Hoje, a gente atende assim, desde o pequenininho até um grande, mas o pequeno também está procurando uma orientação, um profissional ali. As pessoas começaram a entender isso, sabe? Que às vezes, antigamente, contratar um profissional, às vezes era uma coisa meio elitizada, meio que, isso vai me onerar. Não, hoje é bem o contrário disso. Hoje, né? Vai te ajudar. Vai te ajudar. Eu acho que uma obra sem profissional, eu acho que é um barato que pode sair bem caro. Exatamente. Né? Mais pra frente. E até durante a obra, às vezes a pessoa começa na loucura sem um planejamento, sem saber uma previsão, uma prévia de quanto vou gastar. Mas isso às vezes acontece no escritório, né? Gente no meio da obra nos buscando para dar um socorro. Socorro, o que eu faço? Meu dinheiro está acabando, ainda falta isso para fazer, e agora? Né? Então evita muito problema, muito problema. Profissional que pode dar o bolo, dar um calote em você, porque às vezes o cliente não tem essa sacada de, sei lá, pagamento semanal, a pessoa some com o dinheiro. Já aconteceu muitas vezes, né? De cliente aparecer reclamando que começou a obra sem profissional e levou bolo, saiu no prejuízo. Comprou em lojas que não entregaram no prazo, estava atrasado e foi atrasando, o dinheiro correndo e aí parou a obra, né? E sem um cronograma legal, né? Bacana. Sem um cronograma, sem um planejamento, sem nada. Em relação ao profissional, a gente que já está no mercado há algum tempo, a gente lida com muita gente, a gente conhece o profissional. A indicação que é feita pelo escritório, por nós, pelo profissional, é muito importante. Você está indicando uma pessoa com know-how, que você conhece, que você sabe que é a pessoa que vai te entregar, que é responsável, que tem responsabilidade em cronograma, que consegue te acompanhar, né?
E isso aqui que a gente chegou, isso foi um caminho meio duro, né? Para a gente chegar onde a gente está. E assim, o escritório, a gente é muito bem falado porque a gente é muito ágil, mas não é só o escritório, depende de um monte de coisas, de bastidores. De pessoas, o que são essas pessoas? São os nossos parceiros, são as pessoas que a gente indica, que a gente sabe que vai cumprir com aquilo que a gente precisa, né? E cumprir com todas as obrigações de toda a obra. Isso é o que Mas, é bacana hoje no profissional. Como experiência, essa caminhada de experiência, posso falar que o meu é mais recente, né? Eu tive o privilégio de estar já, ter a mãe na área, né? Então ter esse conhecimento, saber quem é legal, quem não é, quem funciona, quem não funciona. Mas isso eu vejo por colegas, né, amigas, assim, que formaram comigo, estão na área, estão crescendo, e é o know-how, é troca de contato, é sempre estar em contato com outros arquitetos mais experientes, para você começar a lidar com isso e ir andando. Vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara, com certeza, não é um mar de rosas, e não vamos romantizar uma obra, gente, porque assim... É complicado, não tem como você falar que é tudo lindo, tudo perfeito, todo mundo cumpre, porque até você achar o pessoal que cumpre, todo mundo, porque a obra é um dominó, um cai, vai todo mundo indo junto. Então, demandou um tempo, assim. Mas hoje, graças a Deus, e a gente tem meio uma que boa vira cartela. profissional também, tá? A gente é meio que pedreiro, encanador, meio que eletricista, a gente trabalha de botina de manhã. Hoje eu postei uma foto de botina, então de manhã é só obra, a parte da tarde é só escritório. Então a gente entra no meio da confusão ali e a gente acaba entendendo um pouquinho de cada coisa. Rotina hoje é bem cedo, tá? A gente acorda com os pedreiros. Então, 7 e pouco, que é o horário que começa as obras, eu já estou em obra às 7h30. Eu já passo na primeira obra, né? Eu já vejo como está, solto todo o trabalho. Eu fico mais ou menos 1 hora, dependendo mais, 1 hora em cada obra. Dessa primeira obra eu já vou para outra, né? Já vou para outra. Se necessário, à tarde a gente ainda volta para fazer algum ajuste para ver se aquilo que a gente pediu estava ok e tal. Mas a parte da manhã é botina no pé, né? E é isso. E a parte da tarde a gente faz atendimento, apresentação de projeto, acompanha o cliente nas compras, nas lojas, ou enfim, a gente tem 2 trocas de roupa praticamente todo dia. Uma da ralação mesmo. Capacete da manhã, e botina no carro. Isso aí. E um saltinho, né, pra ir pro escritório na parte da tarde. Então a gente fica ali, um pé na bota, um pé no salto. Bem assim. Gente, é difícil falar de uma obra em especial. Cada obra tem sua particularidade. Mas tem uma obra que nós terminamos de fazer há pouco tempo, que esse cliente, nós trabalhamos com ele, eu acho que foi a 5ª obra. Então você se torna tão membro da família e as pessoas entendem isso e te tratam com tanto carinho, com tanto amor. E o melhor da história, o quanto confia em você. Exato. O quanto acredita no seu trabalho. E é difícil um cliente não mudar alguma coisa na obra. E esse cliente, ele acredita muito na gente e isso é muito importante porque a gente tem certeza que vai ficar perfeito, vai ficar bom. E foi um apartamento que nós entregamos agora, de quase 300 metros quadrados, né? Um apartamento que não foi mudado nada do projeto e que foi confiado
para gente a obra toda, para você chegar no final e entregar a chave para o cliente e o cliente chegar no dia do aniversário dele, que a gente deu a chave de volta para ele como um presente de obra, e no final da obra, e você ter uma gratidão muito grande pelo seu profissionalismo. Isso não tem dinheiro que pague. Esse reconhecimento, esse carinho, esse amor e a forma de nos tratar o tempo todo, essa obra foi muito marcante para a gente, muito mesmo. Tem várias fotinhas lá, né? A gente fez fotos profissionais, inclusive os 3Ds também. E é legal comparar como que estava projetado para ser e como ficou. E vai ser uma publicação do Glam agora também. Do Glam Decor, ele vai sair no Glam. E tá lá nas redes, @jaque aqui ó, ponto arquitetura. Aí tá lá para ver o apartamento VM. É porque a gente não põe o nome do cliente, a gente põe as iniciais, normalmente do esposo, né? Da esposa. Então a gente sempre põe a inicial. Tem algumas obras nas nossas vidas, assim, que são aquelas obras a toque de caixa. Tipo, um restaurante que tem um prazo para a gente fazer a obra. Aconteceu agora, a gente fez uma boate, que é um lounge que se fala, né, agora. Que a gente... os clientes chegando e a gente botando as últimas garrafas de bebida nas prateleiras, que a gente humanizou tudo. São coisas assim... a inauguração é à meia-noite, às 10, você está dando os últimos... detalhes, retoques, enfim. Mas isso é um cronograma apertado, que a gente sabe que vai ser apertado e que a gente sabe que na última hora a gente vai estar ali ainda. A gente sabe que no final dá tudo certo e vai sair na hora que foi marcada. E esse projeto ainda foi engraçado, que faltando 20 dias para entregar, eu já estava com uma viagem marcada para fora. Fui abandonada. Abandonei a coitada para ela finalizar a obra. E aí fui viajar, já estava marcado antes da gente pegar esse projeto, né? E aí no dia que eu voltei era a inauguração. Então eu cheguei no aeroporto aqui de Maringá, fui me arrumando no avião, cheguei, era meia-noite e meia tava lá pra inauguração. Foi na loucura. Eu digo sempre uma coisa sobre o profissional da área que a gente atua. Ele tem que ter, não importa como, ele tem que ter um jogo de cintura, uma disponibilidade para atender o seu cliente. A gente, como eu citei há pouco, a gente trabalha de manhã nas obras, o celular não para, o WhatsApp não para, a gente tem o grupinho de cada obra e eu não deixo o cliente sem resposta, sem respaldo, e o cliente tem que ter isso para ele estar tranquilo dentro dessa história que nós estamos construindo para ele. Então a nossa disponibilidade, que eu digo, é de sempre responder. Por isso que nós criamos um grupo, porque se eu estou em uma reunião, alguém do grupo do meu escritório vai responder. Isso é muito importante, você ter essa resposta de imediato, essa resposta rápida para o cliente. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o cliente é isso aí. Eu acho que vai muito da humanização também. Eu acho que, na verdade, todo profissional tem que ser mais humano e pensar muito no próximo e como você gostaria de ser atendido e tratado. Então, eu acho que falta muito disso hoje no mercado, muito. Então, não é o que você quer, é o que o seu cliente quer. Então, falando a nível de projetos, por exemplo, é você entender, saber o que ele quer e passar aquilo para o papel e voltando naquela primeira pergunta, realizar o sonho dele. Então, não é você fazer um projeto para você postar no Instagram, entendeu?
Então, eu acho que é humanização uma palavra-chave, assim, que E eu gosto de bater O projeto é nosso não. O projeto é do cliente, né? Então, essa atenção, essa coisa de você estar próximo dele, com todo o respaldo, isso é muito importante para o cliente. O cliente, quando te contrata, ele espera isso. Você ter essa resposta para ele em todos os sentidos da obra. Sim. Né? Nem sempre o mais caro é o melhor e nem sempre o mais barato é o pior, né? Às vezes um porcelanato, pode falar de marcas aqui? Pode. Por exemplo, a gente tem a Decor Tiles e a gente tem a Eliane. As duas é a mesma fábrica, é a mesma empresa, só que a Decor Tiles tem um valor um pouco mais alto e a Eliane um valor um pouco mais acessível. A Eliane é um piso De inferior qualidade. do que a Decor Tiles? Não. É. Não, nunca. Então, às vezes a gente vem aqui na Red, tem piso da Decor Tiles, tem piso da Eliane, muitas vezes tem um da Decor Tiles na promoção e um Eliane, acaba saindo eles por eles. Então, tanto faz. Nem sempre o mais caro é o melhor, o mais barato é o inferior. A gente tem que entregar alguma coisa que funcione, que tenha uma qualidade, uma garantia, né? Eu brinco muito assim, ó, porque às vezes o cliente já chega e fala, Jaque, eu tenho um valor para ser gasto e eu acho que o meu dinheiro não vai dar, porque eu gosto disso, e me cita exemplos assim, que são caros. E eu digo assim, eu não uso o termo de gastar, quanto você precisa investir na sua casa para que sua casa fique bacana. Não significa investir alto para uma casa que ficar linda. Eu acho que o que mais demanda é a combinação do bom gosto, as cores, uma seleção de materiais que você coloca todos eles, que no final vai agregar um visual, uma coisa muito bacana, que você vai dizer, meu Deus, que lindo que ficou. A gente consegue fazer um mood board assim acessível, entendeu? E com qualidade e garantia, né? Então... E com bom gosto.